Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Crimes de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Qual a importância do estudo dessa lei? Ora, porque ela tem ampla incidência em todas as provas de concurso público, de todos os âmbitos, de todos os campos, e também do nosso exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Também porque houve uma alteração legislativa recente, no ano de 2019, no que diz respeito ao tratamento terapêutico para os usuários de drogas e os dependentes químicos, como nós veremos posteriormente. Antes de mais nada, é importante salientar para vocês alguns conceitos doutrinários, algumas classificações que é dada relevante em relação à lei de tráfico ilícito de entorpecentes. Ela é classificada como o crime de tráfico de ilícito de entorpecentes é classificado como um crime vago, como nós vimos em vídeos anteriores sobre classificação dos delitos. E por que ela é dada como um crime vago? Porque o tráfico de ilícito de entorpecentes, ela não tem uma vítima determinada, ela tem uma vítima indeterminada, ela não diz respeito à vítima A, B ou C. Não, ela tem como vítima a sociedade brasileira como um todo, a nossa comunidade, a nossa nação. Então, por isso que é um crime vago diante da nossa doutrina. Também ela é conceituada como uma lei penal em branco, como uma norma penal em branco. Como nós vimos também em vídeos anteriores sobre a teoria da norma penal em branco é aquela em que o seu pressuposto normativo necessita de um auxílio, de uma outra norma, seja do direito penal propriamente dito, ou de um outro campo do direito, ou de um outro campo normativo. Ela é conceituada como uma norma penal em branco heterogênea, porque o conceito de droga, o conceito de droga que não é permitida, que é proibida no nosso âmbito nacional, é dada por uma portaria ou por uma normativa do nosso Poder Executivo. E é por isso que ela é disposta, que a doutrina afirma que ela é uma norma penal em branco heterogênea, porque não é uma norma do nosso direito penal, e sim uma norma de direito que é fora do campo jurídico, ou seja, do nosso Poder Executivo. Qual é a finalidade dessa lei? Ora, é uma finalidade de prevenção, de reinserção social do dependente químico e de reprimenda e de repressão do tráfico ilícito de entorpecentes. Essa é a finalidade da política pública da Lei 11.343 de 2006. É importante ressaltar para vocês que existem alguns produtos entorpecentes que é autorizado o plantio, o cultivo e a produção para fins medicinais, segundo o nosso artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.343. Inclusive, tem um julgado recente do nosso STF dizendo que, para fins medicinais, a cannabis sativa, que é o elemento de produção da maconha, ela é permitida a sua produção para fins medicinais, para a produção do canabidiol, que é um medicamento que é utilizado para o tratamento das pessoas com autismo, por exemplo. Então, para fins medicinais, o canabidiol é permitida a sua produção e cultivo dentro do território brasileiro. E também, inclusive, com uma permissão legislativa do parágrafo único do artigo 2º da lei. Com relação ao tratamento
dos dependentes químicos, houve essa alteração legislativa em 2019, como eu já ressaltei anteriormente, e houve a criação, inclusive já existia a criação do CISNAD, que é o Sistema Nacional Antidrogas, só que houve uma alteração na sua composição, porque o CISNAD, ele agora é composto por órgãos da União e também por órgãos estaduais. Quais que são os órgãos da União? Que é o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, que vai então atuar na orientação e coordenação dessa política antidrogas, já de uma maneira central, por isso que vem da União, como um plano nacional, como a própria palavra já diz. Já o Conselho de Políticas sobre Drogas, ela dispõe sobre uma execução estadual ou distrital, no âmbito do nosso Distrito Federal. Então, como uma entidade federativa que compõe o nosso Estado brasileiro. O Conselho de Políticas sobre Drogas, ele vai ter uma atuação estadual e também vai coordenar no âmbito municipal essa política sobre drogas. Houve também a inserção de uma Semana Nacional Antidrogas, que é, segundo a Lei 11.343, a quarta semana do mês de julho de todo o ano. Então, haverá então a realização de orientação e de prevenção, com uma finalidade de prevenção do uso indevido de drogas e de entorpecentes, dentro dessa semana, da última semana do mês de junho de todo o ano. Quanto à política de tratamento terapêutico, ele é um tratamento do dependente químico e do usuário de drogas em um âmbito ambulatorial e no âmbito de internação. A internação, ela é vislumbrada em dois aspectos. A internação voluntária, como a própria nomenclatura da palavra já diz, com uma vontade, com uma disposição da pessoa dependente química, que vai dispor de uma autorização por escrito, que ele admite, então, esse tratamento que vai ser realizado com ele, ou também por uma autorização dos familiares ou do responsável legal, dentro dessa finalidade da voluntariedade. A interrupção do tratamento, do tratamento voluntário, da internação voluntária, ela pode ser vislumbrada em qualquer momento. Então, pode haver a interrupção, tanto por uma chamada da pessoa, do dependente que está se dispondo ao tratamento, quanto dos seus familiares, quanto do responsável legal ou do próprio médico que está subscrevendo, ministrando esse tratamento de internação. Já o involuntário, ele é vislumbrado por uma perspectiva do responsável médico, ou seja, o tratamento ele é sempre disposto tanto voluntário quanto involuntário por um médico com registro no CRM do estado em que haverá a internação do dependente, e vai haver então a subscrição desse tratamento por esse médico, que vai haver a relevância desse tratamento ou não. Qual que é a finalidade desse tratamento? É a desintoxicação do dependente químico, que pode ter um prazo máximo de 90 dias para essa desintoxicação. Também pode haver a interrupção, mas aí não por pedido do dependente químico, e sim dos seus familiares ou do próprio médico que subscreveu esse tratamento de internação involuntária, ou também por um próprio funcionário público da área de saúde. A própria lei menciona isso.
Quanto à internação, quando há essa internação tanto voluntária quanto involuntária, e também as altas médicas, a interrupção do tratamento, essa interrupção, ou a alta médica ou a própria internação, ela é mencionada para o Ministério Público e também para a Defensoria Pública ou qualquer órgão de fiscalização dentro das políticas públicas contra a droga. E dentro dessa perspectiva, todo o histórico médico desse dependente que está sendo tratado pela internação, ele vai ser sigiloso. Todos os seus dados médicos são sigilosos. Quanto agora à inserção do dependente químico no tratamento e uma comunidade de tratamento que também vai ser voluntária dentro da perspectiva de uma comunidade terapêutica, agora vislumbrando não a internação voluntária e involuntária, mas sim no âmbito ambulatorial, ou seja, o sujeito, o dependente químico, ele irá se dispor ao tratamento ambulatorial nessa comunidade terapêutica de acolhimento, como a própria lei dispõe, que vai ser dentro de um âmbito residencial para haver uma ligação entre os sujeitos, para haver uma interação e não um isolamento do dependente, para que ele realmente haja essa inserção social, essa reinserção na sociedade dessa pessoa doente, segundo o dispõe as tratativas internacionais. Quanto agora aos crimes propriamente ditos, elas dispõem de penas que podem ser aplicadas tanto isoladamente como cumulativamente, quanto também no âmbito de substituição de penas. Isso tudo com autorização do juiz e do Ministério Público e Defensoria Pública, tanto do órgão de acusação, quanto do juiz, quanto da defesa. Há uma disposição da lei quanto ao uso indevido da droga, que é disposto no nosso artigo 28 da Lei 11.343. Inclusive, há um julgado recente do nosso STF dizendo que o uso indevido disposto no artigo 28 da lei, ela não vai ensejar reincidência no âmbito penal, em virtude dessa função despenalizadora da lei, do artigo 28 da lei, porque o artigo 28, ele dispõe sobre as penas, entre aspas, de advertência sobre o uso indevido do entorpecente, sobre a participação em cursos relevantes para fins de dependentes químicos e também de prestação de serviços à comunidade. E aqui a lei dispõe que essa prestação de serviços tem que ser em um âmbito de dependência química, ou seja, para que o usuário ele vislumbre que o uso indevido da droga causa dependência. E a doutrina ela dispõe que essas penas dispostas no artigo 28, ela tem um caráter despenalizador, inclusive com o próprio entendimento do nosso STF. Por isso, desse julgado do STF dizendo que a imposição das penas do artigo 28 não dispõe de caráter de reincidência no âmbito penal. E a doutrina ela afirma que essas penas dispostas no artigo 28, elas têm um caráter educativo, são vistas como medidas educativas em prol do dependente químico e do usuário de drogas. Também há que se ressaltar que no âmbito dos procedimentos judiciais,
dos procedimentos penais, as disposições do artigo 28, do uso indevido da droga, no âmbito pessoal, ela é disposta segundo o procedimento da Lei de Juizado Especial, que é a Lei 9.099, de 95. Então, agora só fazendo o ensejo do procedimento judicial do artigo 28, quando há a prisão ou a apreensão do usuário de drogas, ele não vai haver a prisão em flagrante, ele não vai ser preso em flagrante, ele vai ser conduzido à autoridade policial ou judiciária, vai assinar um termo circunstanciado e vai se comprometer a comparecer em juízo e perante também ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis. Dentro dessa perspectiva, nós vislumbramos mais uma vez esse caráter despenalizador, que, se não for cumprida a medida disposta pelo nosso Ministério Público, e aqui há que se ressaltar também que a imposição das penas previstas no artigo 28, como a admoestação verbal, ou seja, advertência do uso indevido de drogas, por exemplo, se houver uma reincidência do usuário de drogas dentro da perspectiva do uso indevido, há a imposição de uma multa processual dentro da perspectiva da própria Lei 11.343. Também, se a imposição de prestação de serviços à comunidade e o usuário ele descumpre essa prestação, a imposição de uma pena duplicada, porque a lei dispõe que essa prestação de serviços à comunidade ela pode ser prevista ou imposta até 5 meses de prestação de serviços. Já se o usuário ele reincide, então essa prestação de serviço à comunidade pode ser aplicada até 10 meses. E isso está disposto na própria lei, no artigo 28 e 29 da lei 11.343. Então, há essa perspectiva de tratamento terapêutico, de previsão do usuário e do dependente químico como um verdadeiro doente, por uma previsão até internacional, como eu já disse anteriormente. Já o tráfico ilícito de entorpecentes, ele tem uma previsão de prevenção e de repressão, ou seja, de proibição, de vedação do nosso sistema penal. Ele incrimina esse tráfico ilícito de entorpecentes, que está disposto no artigo 33 e seguintes da Lei 11.343 de 2006. Há que se ressaltar que no âmbito conceitual e da classificação doutrinária do tráfico ilícito de entorpecentes, ela é vislumbrada pela doutrina como um crime de ação múltipla ou de tipicidade alternativa. E por que ela é conceituada assim, classificada assim pela doutrina? Porque o artigo 33, ele dispõe de vários verbos, inclusive alguns professores de direito até falam que há um pupurri típico, um pupurri de tipos, ou seja, vender, expor à venda, ministrar, guardar, ter a posse. Então, há uma multiplicidade de verbos que, se o sujeito ativo desse crime, se o criminoso, o traficante, por assim dizer, ele incide, ele expõe à venda, ou ele vende, ou ele tem a posse para venda, ele cometendo um verbo só, ele já incide nas penas do artigo 33, que é uma pena relevante, ou seja, uma pena de reclusão de 5 a 15 anos e uma pena de multa de 500 a 1.500 dias multa. Então, é uma pena bem rigorosa. Há que se ressaltar também que o tráfico ilícito de entorpecentes ele é visto como um crime hediondo equiparado, ou seja, nós sabemos que existem a classificação dos crimes hediondos,
que está disposta na Lei 8.072 de 90, e que o tráfico ilícito de entorpecente, juntamente com a tortura, ele é visto como equiparado, ele é visto como assemelhado a hediondo, vislumbrando essa perspectiva mais rígida, mais rigorosa do nosso sistema penal em relação ao tráfico. Em função dessa política pública, de saúde pública, ou seja, que a droga, o tráfico ilícito de entorpecente, ele enseja a dependência química, que é vislumbrada como uma doença no âmbito do nosso sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, do SUS. Ainda existe o artigo 34, 35, 36, 37, 38 da Lei 11.343, que dispõe sobre crimes do tráfico ilícito de entorpecentes ou correlatos, que é, por exemplo, instigar ou incitar a pessoa ao uso. Aí vai haver uma pena um pouco mais reduzida em relação ao tráfico propriamente dito, que vai haver uma pena de 6 meses a 2 anos, que vai haver a aplicação do sistema do Juizado Especial Criminal, da Lei 9.099, mas também a associação para o tráfico, para fim específico do tráfico, a colheita de pessoas que colaborem como informantes para o tráfico, também é vislumbrada como um crime dentro da lei do tráfico ilícito de entorpecentes, e também como um crime equiparado a hediondo. E por ser equiparado a hediondo, segundo a própria sistemática do nosso artigo 5º da Constituição de 88, e também com uma leitura correlata com a Lei 11.343 e com a Lei 8.078 de 90, então há uma interpretação sistemática entre essas três leis, e da nossa lei maior, da nossa Constituição, dizendo que ela, por ser equiparada a um crime hediondo, ela é insuscetível de sursi, ela é insuscetível de graça, indulto ou anistia, e também é insuscetível de liberdade provisória. A liberdade condicional, a própria lei dispõe que ela é suscetível desde que o réu, ele cumpra pelo menos 2/3 da pena aplicada, e que não seja um reincidente específico. O que seria esse reincidente específico? Ora, é aquele reincidente que reincide na própria prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, aquele que praticou o tráfico, foi condenado, aí cumpriu a pena, reincidiu novamente no tráfico, é um reincidente específico nos crimes de tráfico. Se for um reincidente genérico, ou seja, um reincidente em outro crime que não o do tráfico ilícito de entorpecentes, aí se caberia sim a aplicação da suspensão condicional da pena para esse criminoso, para esse réu. Mas quando há incidência de reincidência específica, nesse caso aí não haverá essa disposição. Quanto aos procedimentos do nosso processo penal, há que se ressaltar que a aplicação conjunta tanto do nosso Código de Processo Penal, quanto da Lei 11.343, quanto da Lei de Execução Penal, nessa disposição de interpretação sistemática novamente. E aqui eu reitero a importância da exegese, da interpretação sistemática integrada no nosso sistema jurídico, não só de uma lei somente, mas de todo o nosso sistema normativo e principiológico. Quanto ao procedimento, voltando então, ele é um procedimento distinto do que dispõe o nosso Código de Processo Penal. Por quê? Porque se há
a prisão em flagrante do traficante de drogas, agora não mais do usuário, como eu dispus anteriormente, do artigo 28 da lei, mas sim do traficante de drogas, ou seja, daquele que incide nas penas do artigo 33 e seguintes da lei. Vislumbrado como um crime assemelhado ou equiparado a hediondo, como eu disse, ele tem um procedimento distinto, específico na Lei 11.343. Se há prisão em flagrante desse acusado, desse sujeito ativo do crime, ele vai ser disposto pelo juiz, ou seja, vai ser apresentado ao juiz ou ao Ministério Público, que vai então fazer todos os procedimentos afeitos à Lei 11.343 de 2006 e vai haver então o inquérito policial em conjunto com a polícia, com o Ministério Público e posteriormente com o juiz de direito. No âmbito da polícia, o inquérito, se a pessoa é presa em flagrante, ele vai ser um réu preso, então o inquérito ele vai ter que ser feito em até 30 dias. Se não foi feita a sua prisão em flagrante, ele vai ser um réu solto, então o procedimento do inquérito policial vai ter que ser finalizado em até 90 dias. Isso por disposição da própria Lei 11.343. Dentro da perspectiva do inquérito, vai haver as diligências requisitadas pela autoridade policial. O delegado de polícia, autoridade policial, ele irá fazer o relatório dentro da perspectiva do inquérito, que vai ser proporcionado ao Ministério Público, que em 24 horas vai ter a ciência desse relatório e com disposição do juiz de direito, ele irá então ter a aferição desse inquérito policial, dessas informações, ele poderá em 10 dias requisitar o arquivamento desse inquérito, se não houver nenhum elemento probatório que corrobore essa possível denúncia. Ele poderá requisitar novas diligências para posteriormente vislumbrar se há ou não incidência de uma circunstância fática que vai ensejar essa denúncia, ou ele denunciará o acusado e arrolará até 5 testemunhas nessa denúncia. Posteriormente à realização dessa denúncia, o juiz de direito tomará ciência e então vai haver a citação do acusado para apresentar sua defesa prévia em 10 dias. Se não for apresentada essa defesa prévia em 10 dias, e se ele não tiver um defensor, vai ser nomeado um defensor dativo para ele, e esse defensor ele irá apresentar essa defesa em 10 dias. Então, se recebida a denúncia, o juiz de direito irá intimar o acusado, o Ministério Público, assistente da acusação e a defesa para a realização da audiência de instrução e julgamento. Vai ser determinada a data e horário dessa audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência, há uma distinção novamente, de acordo com o nosso sistema processual penal, porque o interrogatório do acusado ele vai ser realizado como o primeiro ato e não como o último, porque nós sabemos que na sistemática do novo processo, desse sistema acusatório do processo penal vigente, o interrogatório do acusado, em regra, ele é realizado como o último ato, porque a doutrina vislumbra o interrogatório como um ato de defesa do réu. Então, dentro dessa perspectiva do nosso sistema processual penal geral. Já no sistema processual do tráfico ilícito de entorpecentes, ele é vislumbrado como um primeiro ato. Então, o interrogatório vai ser realizado primeiro, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa nessa ordem, e posteriormente vai haver o pronunciamento oral
por 20 minutos, tanto do Ministério Público e do assistente da acusação, quanto da defesa, que pode ser prorrogado por mais 10 minutos a critério do juiz de direito. Posteriormente a essa sustentação oral, vai haver a sentença de uma forma imediata pelo juiz de direito ou em 10 dias após a sua conclusão para a sentença. Há que ressaltar também que, dada a sentença condenatória, o réu ele não poderá apelar em liberdade, a não ser que seja comprovado em sentença que ele é primário de bons antecedentes e que haverá então essa possibilidade de recorrer em liberdade. Também aos procedimentos assecuratórios, que houveram algumas distinções legislativas no ano de 2019, quanto às medidas assecuratórias dispostas na Lei 11.343, que devem ser vislumbradas em conjunto com o artigo 125 seguintes do nosso Código de Processo Penal. Há umas distinções específicas que eu considero de suma importância a leitura de vocês para provas futuras, tanto de concurso quanto de exame de ordem. E era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês em algumas coisas. Muito obrigada e até a próxima.